Buenas noches. Bom, nosso primeiro encontro foi incrível. Nós trabalhamos sobre aquilo do porquê que eu não posso morrer. E daí a gente listou um monte de motivos aqui pelo qual eu não posso morrer hoje. Porque havia muitas coisas a serem feitas ainda. E daí a gente percebeu que todas essas coisas eram coisas pelas quais a gente tinha para viver. Nessa segunda parte, Clarissa nos traz uma reflexão ali que, para mim, escreve exatamente o momento que eu estou passando. E muitos de vocês que estão fazendo transição de carreira, que os filhos estão crescendo, também, de alguma forma, estão passando exatamente por esse momento. Escrevam para mim a idade de vocês. Quantos anos vocês têm? Escrevam aí no chat para mim. 34, 49, 53, né? Eu estou com 48, então nós estamos numa idade 36, a Mari, 39, a Edna, a Rita, 44. A maioria de nós, os filhos, o pessoal daqui, só tem uma novinha, então de 22 aqui, 45, 37, a Lulu de 60. Então, muitos de nós, como nós saímos para esse mercado de trabalho, mas também tivemos que socorrer a família, muitas de nós tivemos a sensação de perda de identidade, né? Se alguém se identifica com isso e já começou essa crise, já pode escrever aqui para mim que sim, que se identifica. Quando eu fiz 40 anos, eu fui ao médico, muitos de vocês conhecem essa história, e eu vou começar a nossa live de hoje contando essa história novamente. Eu fui ao médico e ele disse para mim: a partir de agora fechou a fábrica, você não vai ter mais filhos. E isso gerou psicossomaticamente em mim, já que eu sou uma mulher muito ativa, muito maternal, isso gerou dentro de mim uma sensação de aposentadoria do meu feminino, de como se ele falasse: agora você não cria mais nada, agora você não vai gerar mais nada. E isso inconsciente gerou em mim um furacão interno e fez com que o meu ovário de 2, 3 ml, né, que é o normal de um ovário, o ovário medido em ml, ele passasse para 60 ml. 60 ml. Num grito desesperado do meu corpo, dizendo: não, eu não sou infértil. Não, não, não sou infértil. É óbvio que para cada mulher isso pega de um jeito, né? Algumas com o medo da palavra, eu não sou velha, mas para mim o que me pegava era: não, eu não sou infértil, né? O que ele disse para mim me pegou de uma forma psicológica. Obviamente não era o ato de gerar uma criança. E a maioria de nós está nessa fase onde a gente olha para os nossos filhos e eles já estão grandes. A gente olha para os nossos planos em relação a preciso construir uma casa, preciso ter um carro, e a maioria de nós já fez isso. E daí vem a grande soleira, como diz Jung, né? O que é a soleira? A gente vai atravessar um portal nessa idade, onde a gente tem que se perguntar: ok, e agora que eu não preciso mais dar de mamar, eu não preciso mais ter que levar na escola, buscar na escola, e eu não vou ter outro nenê. Daí vem a grande pergunta: e agora? Como eu posso continuar sendo fértil dentro da minha infertilidade física? Para mim, isso foi um portal de passagem. Para quem conhece essa história, eu fui parar no hospital, uma hemorragia gigantesca, e onde eu não conseguia parar de pé. Eu tive muita hemorragia, e apesar de que eu sou muito durona, falei: cara, eu não vou aguentar, eu vou ter que ir para o hospital. E chego no hospital, a médica fala: agora para a sala de cirurgia, porque seu
O ovário está com 60 ml. Eu trabalho com isso. Eu pensei, se essa mulher arrancar meus ovários, isso vai dar um AVC em mim, vai dar um infarto, porque cada um chora por onde pode. O meu ovário estava chorando. Então, eu fui para casa, fiz uma hipnose e descobri o que eu contei para vocês no começo. O que gerou isso tinha sido esse encontro com o ginecologista. Por sincronicidade, encontrei ele no restaurante hoje, que tinha sido esse encontro com esse ginecologista que tinha me dito isso e que tinha ferido mortalmente o ego da minha Deméter ao dizer que eu era infértil, que a partir daquele momento não geraria mais nada. E essa história conta para vocês sobre minha gestação e o meu parto do Instituto Ânima. Porque quando ele me disse isso, eu tratei logo de gestar uma empresa e parir uma empresa para ser mãe de novo. E me sinto mãe da minha empresa e me sinto mãe de muitas de vocês. Esse papel maternal que muitas de vocês necessitam e pedem esse acolhimento para mim. Algo que Clarissa traz no livro e que é muito foda é, na hora do aperto, não é o príncipe que salva a donzela. Quem vem trazer a transformação, o príncipe transforma ela. Quem vem trazer a transformação dela sempre é a anciã. Sempre é a velha. Quando Cinderela se vê ali com o vestido todo rasgado pela madrasta, quem vem com o pozinho dela e faz ela virar aquilo que ela sempre desejou? Ou talvez a gente possa até falar melhor aquilo que ela sempre foi. Porque enquanto ela estava se comportando, isso não tem no livro, isso que eu estou fazendo uma análise do conto de fadas, né? Enquanto Cinderela se comportava como uma gata borralheira, como a empregada da casa que era dela, não era dela? Não era dela? Era dela. Mas ela não se via, ela sofria da síndrome da impostora. Quantas de nós, durante tantos anos, sofreu dessa pequenez de identidade? E que talvez só a velha em nós consegue jogar, no meu caso, ela jogou um tijolo de polipirlipidina na minha cara, né? Porque foi uma doença, né? Mas foi um polipirlipidina que minha velhinha jogou na minha cara, dizendo, acorda, né? Acorda, há muito o que gerar. E em seguida tive o diagnóstico ao fazer os exames, assim que inaugurei o Ânima, tive o diagnóstico de fazer exames mais aprofundados. Só para quem nunca escutou essa história, só acabar a história, eu fiz a hipnose, encontrei a causa, prometi para mim mesma que sim, eu era fértil, mas que seria fértil do que eu quisesse. E se eu quisesse, eu ia ter filho com 40, com 50, com 60, e assim ainda penso. Posso ser mãe a hora que eu quiser. Não necessariamente de uma criança, né? Que agora os meus hormônios mentais, nem vocês sabem disso, né? Os nossos hormônios diminuem a ocitocina nessa fase. A gente nem pode imaginar tendo uma criança, né? Mas eu posso ser mãe e criar aquilo que eu quiser. Então, essa velha em nós, e falo isso não no tom pejorativo, no tom acolhedor, porque eu preciso acessar a minha anciã, para que ela traga esse pó de cura para mim, para que ela possa me dizer, cara, para quem não me conhece, eu falo palavrão. Que foda, velho! Até quando você vai ficar varrendo o chão dos outros? Entendam como quiser. Qual o chão que vocês varreram para os outros, eu não sei. O meu caso era meu marido, que eu achava que ele era meu bebê e eu trabalhava para ele, fazia as coisas para ele. E daí a velhice jogou na minha cara. Até quando, cara?
Você vai ficar fazendo as coisas de graça para o outro, sendo que o outro nem valoriza. Eu tenho cerca de umas 10 pessoas que eu ajudei na vida, uma média, 10, 11 pessoas que eu ajudei enfaticamente, com dinheiro, com tudo, com cursos gratuitos no Instituto Ânima, com tudo. Estas pessoas hoje são as pessoas que não conversam comigo. São as pessoas que estão de cara virada comigo. Porque quando a gente se comporta como Cinderela, quando a gente se comporta como varrendo o chão do outro, o outro em algum momento acha que isso é a nossa obrigação. E isso vale para você, para o seu filho, para os seus pais, sim, vale para os nossos pais, né? Porque muitas vezes me coloco na posição de escrava do meu pai e da minha mãe. Me coloco na posição de prostituta. Eu entrei na prostituição com a minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Mas eu era a prostituta da minha mãe. Por quê? Fazia coisas em troca de amor. Isso é prostituição emocional. Não é? Muitas de vocês são os 3 arquétipos que eu trago no meu livro, mendigos. Muitas de vocês ficaram mendigando o amor, seja do marido, dos filhos. Seja lá onde for, a nossa velha, a nossa anciã, a nossa fada madrinha chega para nós nessa idade dos 40, 50 anos e diz: chega, já deu de usar essa roupa velha. Roupa, para nós, na simbologia, é a roupagem com quem eu me visto, não é? Que roupagem vocês se vestiram na primeira metade da vida? Alguém quer escrever? Que roupagem? Pensa. Se não quiser escrever, pensa. Anota aí no seu caderno. Qual é a roupa? Eu usei a roupa de vítima. Eu era vítima. Ó, o que minha mãe está dizendo para mim. Olha como eu sou pobre. Ó, como é que eu sou corna. A Ieda Salvadora. Eu era vítima. Eu achava que eu era salvadora, mas eu era vítima. Era salvadora, a coitadinha. Olha, meu marido, o que está fazendo comigo? A Ana falou que submissa, e tem tantas formas de submissão, né? E a pior delas é a submissão da alma. Flavinha, quando ela é boazinha. Então, se eu sou boazinha, se eu sou a salvadora, se eu sou a vítima, eu sou uma escrava. Eu perdi a minha identidade. Porque ao tentar entrar nesses papéis, eu acabo me perdendo. Porque não dá para eu ser quem eu sou e exercer a minha. Imagina que é uma peça de teatro. Dá para eu fazer o teatro da Karina Rodrigues e, ao mesmo tempo, o teatro da Corna Rodrigues? Não dá. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Ou eu sou uma vitoriosa, ou eu vejo o mundo pela ótica do extraordinário, ou eu vejo o mundo pela ótica do coitadodismo, né? Olha, olha o que fizeram comigo, olha como é que as pessoas são ruins, olha como eu sou boazinha. Então, a nossa anciã vem trazer para nós essa sacudida, tira essa roupa velha, menina, não é? Tira essa roupa velha. Põe a sua roupa de verdade, a roupa que você merece, a roupa que faz jus a você. Apesar de que muitos consideram o conto de fadas onde a grande moral é que ela encontra o amor da sua vida, a grande moral é que todas essas mulheres se tornam rainhas. Vocês já pararam para pensar nisso? Elas se tornam rainhas. Não é sobre encontrar o príncipe encantado, é sobre ocupar o lugar que é meu de direito. Eu ter um trono. E muitas vezes, inclusive, nos contos de fadas, esse masculino, que é o príncipe, ele representa o nosso masculino, onde a gente faz as pazes com esse masculino.
onde eu não uso o meu masculino para trabalhar para o meu marido, para minha mãe, para outra pessoa. Eu uso todas as partes minhas, né? Jung falava que isso era processo de individuação, havia uma integração do ego. Eu uso todas as minhas partes, sabe para quê? Eu canso de atender mulheres que passaram pelo mesmo que eu passei, porque a nossa geração é sim de mulheres fortes. Tudo bem, tem uma Persephonezinha aqui, uma Persephonezinha ali, mas na maioria das vezes somos muito guerreiras. E não é para a gente deixar de ser forte, porque essa aqui muitas vezes a gente é. Eu sou forte. Ah, não, agora eu vou, que agora tá na moda, né? Ah, eu preciso ser uma mulher magnética, sei lá como que chama, eu preciso ser uma mulher cor-de-rosa, magnética, eu preciso ser uma menina delicada, daí a gente tem pessoas ensinando agora como a gente bebe, como a gente senta e cruza a perna, não tem? Porque a gente pensa, eu sou infeliz por... Eu sou... A Diara balançou a cabeça. Não gostou, Diara? Eu ia te dar um curso desse, super legal. Como sentar, como coisa... E mais ainda, mais pessoas dizendo, você é inadequada, você é inadequada, você é inadequada. E a gente cheio de culpa, meu Deus. O problema não é ser forte. Que bom que eu sou forte. O problema é usar sua força aonde não deve. A frase preferida da minha aluna Carla é essa, que a gente não deve jogar pérola aos porcos. Já ouviram essa frase? Essa frase, na verdade, vem do hermetismo, e ela depois ela foi falada em várias ordens iniciáticas, até no cristianismo, sobre jogar pérola aos porcos. Jogar pérola aos porcos é quando eu uso o meu poder, né? Pode chamar como vocês quiserem, universo, eu superior, mas eu vou chamar aqui de Deus. Deturpação, perversão mental, espiritual e emocional é quando eu uso todo esse poder que Deus me deu para ajudar o homem a crescer na carreira, para ajudar a mãe não sei o quê, porque quer ser amada. E isso é perversão. Sendo que eu posso usar o meu poder como eu estou usando hoje, aqui e agora. Eu tenho o poder da oratória. Feliz é aquele que reconhece o seu dom. E feliz é aquele que quer exaltar o dom do outro. Infeliz o que reconhece que é grande e acha que o outro é pequeno. Todos são grandes. Ao acessar a nossa grandeza, é mais do que o nosso dever sair correndo para que os outros acessem aquilo que já é deles, né? Quando a gente escuta aquela frase, quem tem o feio dentro de si enxerga tudo feio, não é assim? E quando eu percebo que eu era uma pessoa totalmente doente, e eu poderia nunca ser essa Karina de hoje, mas eu parei de me enganar e eu percebo que vocês também têm isso aí dentro. Talvez não o poder da oratória, que hoje é uma coisa deturpada, todo mundo acha que tem que ser famoso no Instagram, né? Talvez o seu poder seja fazer coisas lindíssimas numa máquina de costura, que se você me der na mão, capaz de eu costurar minha mão, porque eu tenho 3 mãos esquerdas. Sou péssima nisso. Sou péssima artisticamente, né? Talvez você veio embelezar o mundo com a sua música, com a sua dança. Qual é a sua arte? E talvez você esconda a sua arte por longos anos. Por longos anos. E só aquela velha, que é a fada madrinha, que é o momento onde a gente vai atravessar esse momento da puberdade, da velhice, porque a gente não tem a puberdade, a gente tem a puberdade da velhice, chama metanoia. É aquele momento onde a gente chega aos 40, dos 40 até os 50, a gente está numa fase que daí tem nome, chama climatério, mas ninguém quer falar, né? Porque você fala que você manca, que você é torta, que você é careca, mas você falar que você está na menopausa, não é? A gente tem um preconceito, às vezes, às vezes eu falo disso com alguém, que para mim isso é totalmente tranquilo, né? Mas eu percebo quantas pessoas falar que está na menopausa,
traz um estereótipo de minha vida acabou, eu já fiz a curva do Cabo da Boa Esperança. Gente, que vida difícil nós estamos vivendo, numa época muito difícil, onde a aparência está muito sendo extremamente exaltada, não é? Não a saúde, mas a aparência, né? A quantidade, as pessoas não estão mais. Vocês lembram da nossa mãe com a nossa idade, né? Graças a Deus nós temos muito mais saúde que elas. Mas muitas mulheres aos 70, 80 anos hoje estão tão com harmonização de cada. E digo mais, meninas de 20 anos, né? Não são só os de 70. E daí houve uma deturpação até do. Porque o rosto, gente, é quem eu sou. A gente acorda todo dia e olha no espelho. Que nível de doença mental nós estamos vivendo, que as pessoas estão mudando o próprio rosto, né? Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque isso é uma perda de identidade muito precoce. E porque a previsão dos cientistas, e não são só dos cientistas, eu sigo muito o espiritismo, eu sou católica, eu sou Seitonoi, mas eu sou eclética, né? Sigo o espiritismo. E o espiritismo fala muito que nos próximos anos a grande pandemia vai ser de suicídios, né? E os cientistas concordam. Pela primeira vez, religião e ciência estão indo para a mesma direção. Vamos ter uma pandemia de suicídios, porque não há mais satisfação. A compulsão sexual, a compulsão alimentar, a compulsão por coisas estéticas, né? Exatamente, então eu acho que até mais pessoas escreveram e eu acabei não lendo. Anda muito, os valores se perderam. Isso. Alguém escreveu que elas primeiro encontram a velha e depois o príncipe. Então, nós comendo brigadeiro no ânima sentado com as pernas abertas, elas coram lá no ânima, pode tudo. Então, vamos falar justamente sobre esses valores, né? Talvez essa Samira disse que lembrou das leis do Ikigai, exatamente. Aquilo que eu consiga, aquilo que eu gosto e aquilo que posso ser contribuição, né? Muito bem. Agora, quando nós falamos em valores, talvez essa nossa metanoia, que é esse período que nós estamos passando, onde a gente fica no limbo, né? Eu não sou mais aquela menina que eu era, meu corpo já não é como era, eu já não dou tanta importância para as coisas que eu dava, e eu já não sei mais quem eu sou direito. Porque antes minha vida girava em torno dos meus filhos, agora não giro mais, e etc. Eu me lembro quando minha filha foi criada no tarô, né? E ela foi colocar o oráculo para mim nessa fase, e ela usou uma frase tão engraçada, né? Ela pediu, ela falou, mãe, posso tirar um oráculo para você? Eu falei, pode, né? E daí ela descreveu muito bem, e ela não fazia ideia. E daí ela disse uma coisa para mim que me impactou muito. Ela disse para mim assim: eu vejo nessa carta que você perdeu o controle da sua vida. E aquilo me impactou num sentido muito forte. Porque naquele momento que eu estava inaugurando o Ânima, né? Naquele momento onde eu estava atravessando a soleira, talvez eu tenha perdido realmente o controle da minha vida. Daquilo, ó, perdido o controle. Como vocês leem essa frase? Tanto que ela estava lendo para mim e eu chorei muito quando ela falou isso. Eu sempre controlei as coisas. Eu sempre quis ter o controle de tudo. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo exatamente o que eu queria, o que eu gostava.
Então, talvez essa fada madrinha, ou mesmo se ela vier nos contos de fadas como a bruxa má, por exemplo, da Ariel, né? Ela não vem como a bruxa má, né? Em alguns ela vem como a bruxa, em alguns ela vem como aquela, eu esqueci o nome daquela, que é um polvo lá, que tira a voz da Ariel. Talvez se eu não tivesse tido essa doença, assim como muitos de vocês têm perdas, né? Jung fala que a gente começa essa soleira, né? Alguém escreveu aqui, a Luciana escreveu, vira tudo do avesso. Silvana, começa pela crise da identidade, exatamente. Talvez quando isso aconteça, eu perca o controle. E quando eu perco o controle, é aí que eu me encontro. Porque o resto foi controle. Vocês entendem o que eu quero dizer? Faz sentido? Faz sentido? Não faz sentido? E foi linda essa frase que Letícia me disse. Você perdeu o controle da sua vida. E daí eu pensei, uau. Primeiro eu pensei, como assim perdi o controle? Estou mais feliz do que nunca. E de repente, uau, perdi o controle, né? O controle. E eu quero que vocês fiquem com isso da nossa leitura de hoje, né? O que é que eu posso parir agora? Ou quais são os filhos que eu estou parindo agora? Não precisam mais ser seres humanos, não preciso mais cuidar tanto quanto cuidar. Às vezes até da minha carreira, né? Cuida, quer crescer, crescer, crescer na carreira. De repente, quantas de vocês fazendo transição de carreira? Quantas? Porque estão perdendo o controle na vida. Quem está entrando na live agora está pensando, que? Mas é no bom sentido, gente. Peraí que alguém escreveu. Faz todo sentido, sinto isso mesmo. Quando perdi o controle foi quando me aceitei e me encontrei de verdade. Exatamente, exatamente. Quantas pessoas, ao vir para o meu consultório, você bebe? Eu pergunto. E então essa pessoa bebe porque ela diz, eu preciso relaxar. E daí eu digo, não, é que na hora que você bebe, você sai do controle, não é? Muitas pessoas param para fumar e dizem, ah, fumar me relaxa, porque naquele momento eu não estou fazendo nada, eu não estou pensando em nada. Meditar. Só que em vez de para algo, é mais fácil fumar um cigarro do que meditar para muitas pessoas. Então, o vai ficar do nosso encontro de hoje que vocês façam um movimento em direção ao acolhimento dessa fada madrinha e dessa anciã. E que vocês possam perguntar para elas, hoje, em uma meditação, em uma imaginação ativa, o que você quer de mim? Qual pó que você vai jogar em mim? Talvez vocês podem ter insights, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se uma fada madrinha viesse agora e jogasse um pó em você, seria um pó do quê? Que pó seria esse? O que esse pó teria de energia? Escreve aí para mim. Talvez de transformação, como foi o caso da Cinderela, onde ela pôde acessar o verdadeiro eu dela. A Ludmilla diz que seria um pó de autocuidado, que é muito importante. O que mais? Pode ser um pó que liberta. Samira diz que é um pó, o dela seria um pó de decisão. Ela vinha de liberdade, de conexão com o próprio corpo e sentimentos. Isso. Meu pó seria de colo, impulso para uma nova carreira. Aí eu acho que todas nós estamos precisando. Alguém escreveu leveza. Eu acho que todas nós
concordamos que o que mais a gente gostaria, talvez, que essa nossa fada madrinha trouxesse era repouso, né? É leveza, né? É paz. Porque uma coisa que caracteriza violentamente a nossa geração é a preocupação. Preocupação em todos os sentidos. Nós somos a geração que foi forjada no termo da alta performance, não é? Ah, o vestibular. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, seu cabelo não é bonito o suficiente. Quando eu era adolescente, trabalhava que nem uma louca, tinha 13, 14 anos, fazia uns bordados, vendia, dava aula particular com 14 anos, lia tarô, porque precisava juntar dinheiro, porque meu cabelo não era bonito o suficiente, precisava fazer permanente, lembra? Suporte. Vocês fizeram, porque eu sei, Deus está vendo. Parecia um poodle, não é? Agora tem que trabalhar para alisar o cabelo. Daí tem que trabalhar para tingir o cabelo. A Flávia fez suporte com 14 anos, viu? Deus está vendo. A Thaís disse: achei que leveza não fazia sentido até ouvir a palavra preocupação. É, porque não importa o que vocês falam, né? Por exemplo, alguém escreveu coragem, aceitação. Não importa o que você fale, o negócio é que a gente está cansada de se sentir frustrada, de sentir que está pesado. E a verdade é que muitas de nós ainda está atrás de um relacionamento do príncipe encantado porque se sente exaurida, né? Eu fiz um estudo há um tempo atrás, né? Na verdade, o estudo não era meu, eu ajudei um colega no estudo, e uma coisa muito interessante era, que deu até para perguntar para vocês, o que que você quer de um companheiro? E a maioria das mulheres respondia, que ele me ajude, que ele me leve para passear, síndrome do cachorro. Ele me alimenta e me leva para passear, né? Não é? Por quê? Porque a gente está cansada. Só que esse cansaço talvez não é nem do dia a dia. Esse cansaço é o cansaço da alta performance, do ter que dar conta de tudo. Muitas de nós trocou fralda sozinha. Eu não tive mãe, não tive sogra, não tive um marido para trocar. Meu marido falava que, como ela era menina, não podia pôr a mão na pepeca dela. Ah, desculpa para não trocar fralda, Jesus. E nunca trocou uma fralda da menina. Então, esse sentimento de falta de rede social de apoio nos é muito complexo. E talvez o que a nossa anciã venha trazer é: agora, talvez, se eu não gastar energia com o outro, sobe mais para mim, né? Peraí, deixa eu ler aqui. Acho que o pó da certeza do amor próprio e do poder interno, isso é muito importante. Com essa confiança, essa é a palavra de ordem, eu preciso confiar, né? Importamos menos isso, 100% para nós. Acabei de falar isso. Eu gostava de ter paz, português. Eu gostava de ter paz, aqui no Brasil eu gostaria de ter paz, gente. Eu também, Ana, estamos juntas. Estou cansada de lutar todos os dias. Todas nós estamos. Sinto que o maior problema é o medo de ser julgada, taxada de incapaz. Bingo, Rita. É exatamente isso que eu estou falando. Eu também sempre me senti velha fora do tempo, Ana, sempre. Mas nós nos sentimos velhas por quê? Porque nós tivemos que fazer coisas. Nós somos o que eu escrevi um artigo científico um dia, meu termo, inclusive, viralizou, um monte de cientistas hoje usam esse termo. Há uns anos eu escrevi um artigo científico chamando a nossa geração de geração sanduíche. Porque os nossos pais, eles não dedicaram a vida para nós, não é?
Eles colocaram a gente para pedalar cedo, não foi? E os nossos filhos? Nunca mais vão para a vida. Bom, não posso falar isso da minha filha, senão ela escuta isso e fala, minha mãe tá louca, né? Eles não vão para a vida. E isso acontece o quê? Geração sanduíche. Nós tivemos que ir para a vida cedo demais e nós estamos tendo que esticar a nossa aposentadoria ou nossa diminuição de ritmo, porque nós estamos tendo que cuidar, às vezes, ali de meninos de 18, 19, 20 anos. Isso talvez, né? Porque tem gente de 30 anos que está morando com os pais, né? Então, o que fica de hoje para a gente terminar, para a gente não se estender, é que eu quero que vocês façam este exercício. Quem não assistiu a aula número 1, vai lá, assiste, porque ela é muito linda, e ela é muito poderosa, tá? Está no site, eu pus no site para facilitar, tá? É gratuito, tá? Então, clica lá no site do Ânima, tem primeiro encontro, agora eu vou pôr o segundo encontro. E o que eu quero de vocês hoje? Que vocês façam uma meditação perguntando para a velhinha de vocês. E aí? Vocês vão visualizar ela, fechar os olhos, respirar, visualizar ela e perguntar para ela: o que é que você trouxe para mim? Né? Quais as transformações? No que eu vou me transformar? Né? E deixa vir sentimentos, emoções. E escreve lá no grupo para a gente compartilhar. Combinado? Então tá bom. Bom, um beijo gigantesco para vocês. A gente se vê quarta-feira, né? Quarta tem constelação online. E eu quem agradeço. Um beijo gigante. E nosso próximo encontro, fim de agosto. Logo eu posto o áudio para vocês do próximo encontro, do livro, e marco a data. Tudo bem? Então, beijo, anciãs lindas. Beijo, 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 beijo.